Bom, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você vê, estes falsos profetas que estão pregando o evangelho, que não é o evangelho de salvação, é um evangelho de salvação sim, mas dos problemas. É um evangelho que a pessoa te recebe, a pessoa é curada, a pessoa prospera, a pessoa ela arruma um emprego bom, ela arruma aquilo que ela desejar. Se ela tem fé, através desses falsos profetas, ela é abençoada. Mas o Senhor Jesus diz na palavra dele, de que serve ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então nós temos que lutar, não é pela prosperidade, nós não temos que lutar pelas coisas materiais, nós temos que lutar pelas coisas espirituais e saber que as materiais, elas vêm em consequência. Porque se a nossa vida espiritual está abençoada, a nossa vida material também será. Deus faz assim. Agora, os homens não querem ser melhor do que Deus, saber mais do que Deus, só diz que a pessoa é abençoada se ela der o salário dela, se ela fizer um voto, uma campanha, fizer um sacrifício. Aonde na Bíblia não está escrito isso? Na Bíblia está até escrito que o Senhor Jesus não se agradou dos sacrifícios que eles faziam. Desde dentro da lei, ele não se agradou. O sacrifício que nós temos que fazer, gente, é nós obedecer o que o Senhor está falando na palavra dele, tratar de se santificar, de se purificar. Cada dia mais nós temos que lutar para nós ter um coração mais limpo, nós ter uma mente mais abençoada e lutar para agradar o nosso Deus. Essa é a riqueza que nós temos. E não adianta você morrer de trabalhar para possuir muita coisa, porque Jesus está voltando. Você vai juntar, morrer de trabalhar aí para adquirir muita coisa e com pouco o Senhor vem e fica aí no mundo para os que não lutaram para ele, para ter isso. Então, vamos lutar pela nossa salvação. Ela é a maior riqueza que nós temos, é a salvação eterna. E saber que o nosso pão de cada dia, Deus vai abençoar, que nós não vamos ficar com fome, nem um dia. Porque Ele dá comida para os filhos dele comer para se fartar. Todo dia. Deus é assim, ele é que nem um pai que cuida ou a mãe que cuida do bebê, que não deixa, ele deu um berrinho, ele já está dando comida para ele. Deus é assim, ele cuida dos seus filhos. Aí demais. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Este é de Deus. Se confessa que o Senhor Jesus veio de carne e osso, este Espírito é de Deus. Ele tem capacidade de fazer qualquer homem, um pregador, ensinar a verdade da salvação para as pessoas. Porque ele é de Deus. E demais, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. O espírito do anticristo, ele já está neste mundo. Ele já está neste mundo fazendo o que ele bem quer. É os falsos profetas que deixam de ensinar o pessoal ter uma direção da palavra de Deus, ter uma direção para ele se santificar, para ter salvação. Eles levam as pessoas a terem fé para conquistar as coisas terrenas. Como isso foi no ensinamento da lei. Ninguém se converteu, as pessoas só queriam conquistar. E a pessoa que lutar só mais pela vida financeira, as coisas deste mundo, ela também não vai se converter. Porque ela fica naquela ansiedade. Não, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que querer isso. Pronto.
Aí pronto, ela não se converte. Ela é sempre uma pessoa nervosa, é sempre uma pessoa, sabe, angustiada. Essa pessoa não tem alegria na paz do Senhor Jesus. Não tem mesmo. A paz do Senhor Jesus, você pode estar na situação que você tiver, essa paz te deixa alegre. Ela não deixa ser abusada com nada. Ela deixa você contente. Então, é o que nós temos que fazer. Buscar a riqueza da graça. É a riqueza que Deus quer que nós seja rico, é da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E demais, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha, que maravilha, né? Quando nós temos esse amor de ter comunhão com Deus, buscar o Senhor, não só no dia do ensinamento do culto, mas em qualquer lugar você tem aquela comunhão com Deus. Se você está no seu trabalho, você sai uma hora de almoço, você vai assim para um lugar, fala com Deus um pouco, fala com Ele, tem uma comunhãozinha com Ele, que isso é bom. Quanto mais a gente fala com o Senhor Jesus, mais nós se fortalecemos. Então, e o encontro com Ele é maravilhoso. É o encontro que a gente tem com o Espírito Santo de Deus. Ele é grande dentro de nós. Quem tem o Espírito de Deus, tem poder de Deus. Quem tem o Espírito Santo, ele tem direção de Deus. Ele sabe agradar o nosso Deus nas atitudes dele. Ele não vai fazer nada precipitadamente. Ele faz as coisas, mas conversando com Deus, porque o Espírito Santo dá direção para ele falar. Dá direção para ele fazer. E se não for para nós dar certo, ele também não liga. A pessoa se desonesta e não faz nada. Então, se nós estamos de Deus, nós temos o Espírito de Deus, então, o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Porque se o Espírito de Deus está com nós, o diabo não tem poder na nossa vida. E demais, do mundo são, pois isso falo do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que confessa a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. As pessoas que são de Deus, elas escutam nós falar. Se nós vamos falar com a pessoa, ela dá ouvido a gente falar. Nós estamos falando, a pessoa está dando ouvido ao que nós estamos falando, porque ela é de Deus. Agora, a pessoa que não é de Deus, elas têm abuso de ver a gente falar. Elas dão risada da cara da gente. Porque veja a gente falando com Deus, que não está numa parede ali, não está de um lado, olhando para este Deus, nem nada. Elas não têm fé. A fé delas é que está vendo essa coisa assim. Elas ficam na mesa, porque está aí a mesa, né? Elas não têm fé de botar uma mesa aí, porque elas só vão ter fé quando estiver aí. Então elas só creem naqueles que elas estão vendo. Então, não tem aquela fé verdadeira de crer no impossível. Porque, para a gente possuir o Espírito de Deus, meu filho, nós temos que lutar, nós temos que se negar, nós temos que santificar, limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, e que o Espírito Santo fazer morada em nós. É maravilhoso o Espírito Santo dentro de nós. A gente tem alegria. Às vezes a gente está falando ali uma palavra, uma coisa, que a gente liga no céu, o coração da gente já se desmancha, nem se manteiga. Porque é o Espírito Santo que está dentro do nosso coração. A unção do Espírito Santo.